os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Peço para os irmãos que abram a Bíblia no livro de João. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo de número 11. Versículo 41 e 42. João 11, 41 e 42. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer a vida do Bispo Naldo por essa rica oportunidade. Deus abençoe sua vida. Ao Van, Pastor Van, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. João, capítulo 11, o versículo 41 e 42. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Vou repetir a última parte do versículo 42. Para que creiam que tu me enviaste. O Evangelho de João, ele seleciona alguns milagres ao qual Jesus realizou na terra enquanto homem. E a qual eu vou me apegar nessa noite para ministrar é o milagre da ressurreição de Lázaro. E eu quero começar nessa noite dizendo: Jesus não realiza milagre para que nós nos achemos os melhores, ou para que a gente infle o nosso ego. Mas os milagres de Jesus naquela época aconteceram para testificar que Ele era o enviado de Deus. E hoje os milagres acontecem para testificar que Ele ainda é o mesmo e não mudou e permanece igual. A Bíblia vai dizer que o ministério de Jesus nesse momento era um ministério que estava sendo perseguido. O povo judeu naquela época esperava um Cristo que derrotasse os judeus, que derrotasse o povo romano e colocasse para baixo aquele império e que fizesse novamente o povo de Israel, o povo judeu, ser grande na terra. Mas muito pelo contrário, veio algo que eles não esperavam. Veio um homem manso e humilde de coração. Veio um homem que estava ao lado dos pobres. Veio um homem que se sentava do lado do pecador e orava por ele. Veio um homem que em um certo dia sentou do lado de alguém que o judeu odiava, uma samaritana, e pediu para que ela desse água para ele beber. Talvez hoje, até nós, imaginemos que seja um Deus que odeia as pessoas, um Deus que quer o mal para a nossa vida. Muitas das vezes nós pintamos um Deus que Ele vai destruir o mundo, que Ele vai fazer isso e vai fazer aquilo. Mas, meu irmão, um Deus verdadeiro é esse que está na palavra dEle, que Ele morreu e ressuscitou para limpar os nossos pecados. E Ele amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira é inexplicável, porque nós não merecemos. Deus ama você, Deus me ama, porque Ele é misericordioso. Não ache que o nosso Deus é um Deus que vai matar o irmão que está lá do seu lado, não. Ore para que Deus ressuscite ele. Ore para que Deus salve a vida dessa pessoa. Não ore para a morte, mas ore para a vida. E no capítulo 11, a Bíblia vai começar a dizer que Jesus recebe uma notícia pela qual nós às vezes não esperamos. A notícia é que Lázaro, o amigo dele, o amigo de Jesus, a qual ele amava, agora está doente, está enfermo. Quando ele recebe essa notícia, ele não sai de lá de onde ele estava imediatamente, ele permanece por 2 dias. Se Jesus tivesse saído imediatamente, Jesus ia encontrar Lázaro na Betânia ainda doente, não ia encontrar ele morto. Mas por causa da demora, a doença se agrava e a morte vem.
A morte vem e as pessoas que estavam em Betânia, agora talvez estavam se perguntando, mas aonde está Deus? Aonde está o amigo dele? Aonde está o Senhor que estava sentado à mesa com ele? Aonde está ele agora? Mas Jesus, ele tem o tempo certo. Jesus, ele tem o tempo e o momento dele agir. Deus sabe a hora certa. No grego vai dizer que tem duas definições para o tempo. Um se chama kairos, que significa o tempo oportuno. E o outro se chama cronos, cronologia, dia, mês e ano. E alguns historiadores vão dizer que Deus trabalha no kairos, no tempo oportuno. Não tem calendário para ele não, é no tempo oportuno que ele vai agir na sua vida. É no tempo dele que ele vai descer sobre a terra e levar a gente para o céu. É no tempo dele que ele vai agir sobre a nossa vida. É no tempo dele que ele vai derramar um milagre sobre nós. Não é no nosso tempo. Jesus permanecendo por lá, ele se demora por 2 dias, e aí ele se volta para os seus discípulos e diz: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos ficam sem entender, porque há alguns dias atrás o povo da Judéia queria matá-lo, o povo queria crucificá-lo já logo de início, mas aí ele responde: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo: eu confio no meu Pai, porque eu estou andando na vontade dele. Eu confio no meu Deus porque eu estou andando na vontade dele. Eu estou andando de dia, e ainda que tenha uma pedra de tropeço na minha frente, eu vou andar, e na hora que eu ver ela, eu vou desviar e sair do caminho, porque eu estou andando na luz. Assim é na nossa vida, quando nós estamos na vontade de Deus, quando nós estamos vivendo a palavra do Senhor. Pode vir o pecado, mas você vai ver porque você está andando de dia. Pode vir a provação, mas você vai ver porque você está andando de dia. Você está andando debaixo da palavra do Senhor e não há o que temer. Nós estamos vivendo uma pandemia que antes nunca visto, e as pessoas perderam a confiança no Senhor. Mas eu vim aqui nessa noite dizer: Ele ainda continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle da situação. Ele ainda é Deus sobre a vida da igreja e sobre a vida do mundo. Se aconteceu, é permissão dele. E se Ele curar, amém. Mas se Ele não curar, eu ainda continuo confiando nele. Se vir a vacina, amém. Se não vier, amém também. Porque eu ainda continuo confiando no Senhor. Enquanto eu fiz faculdade, eu tive que aprender um pouco de filosofia. E eu estava um dia ouvindo a roda, acho que, se eu não me engano, era uma roda de filósofos. Estava Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella e alguns outros. E eu estava ouvindo sobre moralidade e ética ali, anotando, com o fone no ouvido, anotando. E eles falando sobre Kant, falando um pouquinho mais, e daqui a pouco o Karnal levanta e fala assim: mas tem uma coisa que eu acho estranho nos cristãos. Porque eles vão num velório e chega um pastor, e ele chega do lado do defunto e está ali a família inteira chorando. Ele abre um versículo da Bíblia, lê, consola os parentes e fala assim: foi a vontade. Ele falou: para mim, que não sou cristão, a vida é simplesmente viver e morrer, e acabou. Mas eu admiro a confiança que eles têm em Deus. Quando eu ouvi aquilo ali, eu até tirei o fone e falei: glória a Deus, porque nós confiamos no Senhor Jesus. Até quem está lá fora reconhece que nós
vivemos sobre a confiança de Deus, que nós sabemos que o mal que acontece, ainda que venha sobre a nossa vida, é permissão dele, é porque ele permitiu, mas ele tem um plano muito maior sobre as nossas vidas. Se a peste veio, é porque ele tem um plano muito maior. Nós ainda não vemos o quadro completamente pintado, mas o Senhor, ele é mestre, ele é o mestre da obra, ele é o pintor da vida, e ele sabe como construir a vida. Irmão, preste atenção. Se você está vivendo uma vida onde você tem medo, onde você não sabe o dia de amanhã, eu vim aqui nessa noite para te dizer: confia, porque ele ainda continua sendo Deus. Ele ainda é o Senhor. A Bíblia no livro de Salmos vai dizer: uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. E aí ele vai se levantar e vai dizer: porém nós invocaremos o nome do nosso Deus. Oh, aleluia! Eles se prostram e caem. E ele vai dizer: nós, a igreja do Senhor, o povo selecionado, o povo de Cristo, nós, porém, nos levantaremos e nos manteremos de pé. A igreja não vai parar, ainda que o mundo esteja em ruína, nós continuamos confiando no Senhor. O salmista disse assim: nós, porém, levantaremos e manteremos de pé. Quando ele disse nós nos levantaremos, é que em algum momento, em alguma situação, nós podemos tropeçar, nós podemos cair, mas a nossa confiança no Senhor é tão grande que nós vamos continuar levantando todos os dias pela manhã e lutando pela glória de Deus. Nós vamos nos levantar pela manhã e dizer: eu dormi e levantei porque o Senhor me sustentou. Eu confio na graça de Deus para me pôr de pé. E ele vai além, porque ele diz: e nós nos manteremos de pé. A igreja vai se manter de pé. Ainda que o inferno se levante, a igreja continua militante para vencer as armadilhas de Satanás. Eu estou cansado de ligar a televisão, irmãos, e só ver tragédia, e só ver as pessoas falando que o mundo vai acabar, que a vida parou, que as coisas estão dando errado. Mas, irmão, nós somos igreja, nós temos que ser boca de Deus na terra e dizer que Ele é o Senhor. Nós temos que ser voz de Deus na terra, nós temos que ser arautos da verdade. E ainda que o mundo esteja decepcionado, ainda que o mundo esteja caído, nós temos que dizer que Ele ainda é o Senhor e que Ele vai voltar para buscar a igreja. Nós temos que trazer uma mensagem de esperança e não de derrota. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Quando Jesus fala isso, os seus discípulos criam um pouco mais de confiança. E ele continua o discurso: Lázaro morreu, e eu me alegro, porque vocês estão comigo. Porque vocês verão a glória de Deus. Porque vocês verão o milagre que eu tenho para fazer. Se você analisar essa parte do livro de João, é uma parte onde a incredulidade estava crescendo no meio do povo. Jesus realizava milagres. Jesus fazia o que fazia, e mesmo assim, o povo não acreditava nele. E mesmo assim, o povo ainda continuava sendo incrédulo. E Jesus vai dizer que me alegro porque vocês não estão lá, porque vocês vão chegar comigo e eu vou edificar a fé de vocês.
A fé dos discípulos iria aumentar a partir daquele momento. A partir do milagre de Lázaro, os discípulos são outros. A partir do milagre de Lázaro, a fé daqueles homens aumentou. E você percebe que o milagre não foi somente por ressuscitar, mas ele foi um milagre para fazer a fé deles crescerem. E não somente as dos discípulos, mas de todos que estavam ao redor. E Jesus discursando isso, ele se levanta e vai. E ele vai para Betânia. E a Bíblia diz que ele chegou depois de 4 dias que Lázaro morreu. 4 dias que ele já havia sido sepultado. Já se seguiu a cerimônia, já lacraram a sepultura, já decretou a morte. Dali ninguém tinha poder para curar. Dali ninguém tinha poder para fazer nada. Eu já ouvi dizer a algumas pessoas que na cultura judaica eles faziam um tipo de velório diferente de 3 dias, porque se por um acaso a pessoa não encontrou o caminho do céu, ela poderia ressuscitar. Mas não foi o caso, porque ele já estava sepultado e a pedra colocada. E Jesus chega na cidade. E quando Jesus ele chega na cidade, ele para a porta. E Jesus naquela época já era muito conhecido, já era muito famoso. E aí o povo, conhecendo que naquela aldeia, Marta e Maria ainda estavam de luto, sabendo que elas ainda estavam tristes, anunciam para ela: olha, Jesus está à porta. Jesus chegou na cidade. E a primeira a se levantar é Marta. Marta chega até Jesus e vai dizer: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei agora que tudo que pedir a Deus, Ele concederá. E aí, a partir desse momento, eu imaginei: agora Jesus vai ir e vai ressuscitar Lázaro. Mas você continua lendo o texto e Jesus não se move. Jesus permanece ainda na entrada da cidade. Jesus, ele ainda permanece ali, aguardando alguma coisa. E aí você continua lendo o discurso de Marta. E logo em seguida, Marta viu que não conseguiu comover Jesus. Ele vai até Maria, ela vai até Maria e chama ela para se encontrar com Jesus. E quando Maria chega, a Bíblia vai dizer: Maria chegou ao lugar onde Jesus estava. Ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmão, a palavra foi a mesma das duas. E aí eu te pergunto, o que muda? Porque quando Marta falou, Jesus não se moveu. Maria chega até Jesus, fala com ele a mesma palavra. E a Bíblia vai dizer que ele chorava, que ele chorou e se comoveu de íntima compaixão. E pergunta: onde vocês o puseram? A diferença entre Marta e Maria não foram somente as palavras, mas a atitude. Uma chegou batendo no peito e falando: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A outra já chegou de uma maneira diferente. Ela chegou adorando a Deus. Ela chegou se prostrando ao Senhor. E ela disse a mesma coisa, mas com atitude diferente. E é dessa maneira que eu entendo. Nós podemos orar com a mesma palavra, mas o que vai importar é a atitude. Eu louvo a Deus quando Ele confirma a mensagem que está no meu coração. Quando o Van estava aqui lendo a passagem de Ananias, que o que contou foi a atitude, para Marta e para Maria também contou a atitude. Porque o que conta quando nós entramos daquela porta para dentro não é a roupa que nós vestimos, não é
o dinheiro que nós temos no banco, mas é a atitude que nós temos diante do Senhor. Se é uma atitude de que vai jogar em Jesus os nossos problemas, ou se é uma atitude que vai chegar na casa do Senhor e vai adorar a Ele em meio a qualquer dificuldade. Qual é o culto que você quer oferecer para Jesus nessa noite? Se é um culto de alguém que vai murmurar, que vai continuar dizendo: Deus, mas o Senhor deixou isso acontecer, Deus, o Senhor fez isso na minha vida. Ou você vai se dobrar e dizer: Deus, aconteceu, mas eu confio. Deus, a provação veio, mas eu confio que o Senhor ainda é Deus nessa terra. Qual é o culto que você vai entregar a Deus nessa noite? Porque muitas das vezes nós chegamos no culto e esperamos do louvor, esperamos do pregador, para que eles façam tudo. Mas e nós? O que nós estamos entregando para Deus quando pisamos no pé dentro da igreja? O que nós estamos entregando para Ele? Qual é o nosso culto que nós estamos oferecendo? Porque o nosso culto é individual. Se você não sente a presença de Deus, não é porque a igreja é fria, é porque você é frio. É porque você não ora na sua casa, não lê a Bíblia, não conhece o Senhor, não sabe dEle e não quer saber. Mas eu venho aqui nessa noite te dizer, se você entrar aqui nessa noite e adorar e quiser conhecer a Ele, Ele se revela a você. Se você entrar nessa noite com uma atitude diferente, meu irmão, os céus vão se abrir. Se você entrar nessa casa com uma atitude de adorador, os céus vão se abrir e a glória de Deus vai descer neste lugar. Quando Jesus se comove com a adoração de Maria, Ele pergunta aonde o puseram. Ele está dizendo: aonde está o seu problema? E Jesus chega até a porta do túmulo, até a porta da sepultura. E Ele vai dizer: tirem a pedra. Quando Jesus está dizendo isso, tirai a pedra, é porque a pedra é o possível do homem. A pedra é a possibilidade, a única que o homem tem. Tira a pedra. Porque a pedra está entre Jesus e Lázaro. Está entre Jesus e o problema. Está entre Jesus e o milagre. E nessa noite eu te pergunto, qual é a pedra que está te atrapalhando de chegar até Deus? Será que essa pedra, aquele pecadinho, como eu já ouvi a Elaine dizer, o pecadinho de estimação, que é a sua pedra entre Jesus e o seu milagre. Muitas das vezes as coisas não acontecem em nossa vida porque nós não fazemos a nossa parte. Mas Jesus está dizendo: tirai a pedra. Tirem a pedra, porque quando você tirar a pedra, o milagre vai acontecer. Porque quando nós fazemos a nossa parte, a de Deus é garantida. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus garante a parte dele, porque Ele é fiel. Eu hoje, quando eu montei a pregação, eu falei: Deus, eu fiz o possível. O sermão está feito, mas curar é o Senhor que vai fazer. Tocar no coração do povo é o Espírito Santo que vai fazer, não sou eu. Eu fiz o possível, mas Pai, vai lá naquele culto, Pai, e faz o impossível na vida daquela igreja. Porque a sua parte, Pai, eu sei que é garantida. Agora eu não sei qual é o seu possível que você não está fazendo. Eu não sei se é só aqueles minutinhos que você deixou de orar, ou a Bíblia que você deixou de canto e não lê mais, ou um pecado que você não consegue vencer. Mas eu vim aqui nessa noite dizer: tire a pedra para que Jesus possa agir em sua vida. E quando Jesus, Ele vê que fizeram o possível, Ele vai fazer uma oração que foi o versículo que nós lemos. Ele vai dizer: Pai, graças te dou porque me ouviste. E eu sei que sempre o Senhor me ouve. Mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste.
Eu li um livro de um pastor chamado Haydn Robinson, A Pregação Expositiva. E ele vai dizer que todo texto tem uma pergunta. Toda pregação tem uma questão a ser respondida. E nisso que nós lemos tem uma pergunta, que é: por que Jesus ressuscitou Lázaro? Porque não precisava. Jesus, ele continua sendo Deus, ressuscitando Lázaro ou não ressuscitando Lázaro. Mas por que ele ressuscita? E eu lendo isso, fiquei tentando encontrar a resposta dessa pergunta. E aí quando eu li essa oração, eu entendi. No final ele vai ler: para que creiam que tu me enviaste. O milagre que Jesus iria realizar não era para agradar Maria nem Marta. O milagre que Jesus ia realizar era para aumentar a fé dos discípulos, era para aumentar a fé da multidão, era para aumentar a fé de Marta, era para aumentar a fé de Maria. Deus, ele ainda realiza milagre, mas não é para nos agradar, é para mostrar que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele é soberano sobre a terra. E depois de dizer isso, ele clama em alta voz: Lázaro, venha para fora. Eu conheci um pastor chamado Alderio Nelson Rocha. Ele, na pregação de Lázaro, ele vai dizer: Jesus teve que chamar Lázaro porque ele estava na frente de um sepulcro. E desse sepulcro tinham vários ao redor. Se ele só diz, vem para fora, irmão, ia sair defunto de tudo quanto era lugar, ia ressuscitar gente de tudo quanto era lugar. Então Jesus, ele chama um só. Ele diz: Lázaro, venha para fora. Então, irmão, o seu milagre tem o seu nome, tem o seu endereço, tem a sua casa. Não precisa brigar com o irmão do lado, não, porque a sua bênção tem o seu nome. A sua bênção tem o seu nome. A sua bênção está escrita com o seu nome. Deus não erra endereço. Deus sabe quem ele chama. Deus sabe quem ele escolhe. Deus não errou quando te ungiu, não, irmão. Deus acertou e ele tem uma obra em sua vida. Quando ele diz isso, em algumas traduções mais antigas, vai dizer que o morto saiu. Na Almeida Revista Corrigida e na revista atualizada vai dizer que o defunto saiu. Na NAA eles já mudaram, disseram que ele saiu. Mas eu gosto das versões mais antigas, porque ela traz a essência do que traz esse texto. Porque quando a Bíblia diz, o morto saiu, quer dizer que Lázaro ainda não estava completamente ressuscitado. E os versículos adiante vai explicar. Porque ele saiu tendo os pés enfaixados e as mãos amarradas, com ataduras envoltas no rosto com lenço. Então Jesus ordenou: desamarrem ele e deixe-o ir. Quando a Bíblia vai dizer todas essas coisas, ela está dizendo: eu não posso chamar alguém de vivo que está com os pés amarrados. Eu não posso chamar alguém de vivo que está com os olhos enfaixados. Eu não posso chamar de vivo quem está com a mão enfaixada. Eu só posso chamar de vivo aquele que está liberto. Eu só posso chamar de vivo aquele que anda na minha presença. Eu só posso chamar de vivo aquele que levanta a minha mão e glorifica o nome dele. Eu só posso chamar de vivo quem tem a visão do céu. Eu só posso chamar de vivo quem ouve a voz de Deus e a voz do Espírito Santo. Porque o que saiu todo amarrado é como diz em Apocalipse: tem nome de que está vivo, mas já morreu faz tempo. Quantas pessoas que não entram no culto, todo amarrado com as coisas do mundo, preso com aquilo que não agrada o Senhor. Mas nessa noite Ele tem uma palavra de vitória para você.
Ele vai dizer: desatai-o e deixai-o ir. Satanás não tem poder sobre a sua vida, porque Ele é mais valente. Ele é o Senhor do Senhor, Ele é o Rei dos Reis. E quando Ele disser para você: desatai-o e deixai-o ir, é uma palavra profética dizendo: liberta ele. Liberta ele, Satanás, porque ele vai andar na minha presença. Ele vai falar do meu nome. Ele vai ter visão de Deus. Ele vai andar na minha presença, porque eu liberto ele. E quando isso acontece, multidões vão até Lázaro para ver Lázaro, para saber do milagre de Jesus. Imagina quantas pessoas não creram em Jesus quando viram Lázaro ali vivo. Imagina quantas pessoas que estavam no velório e no dia depois encontra Lázaro em casa. E a Bíblia vai dizer que ele está sentado na mesa, com Marta o servindo, e Jesus na mesa com ele. Eu imagino a pessoa olhando da janela, chegando lá, porque todo mundo meio que sabia onde Jesus estava. Olhou na janela, Jesus está lá, Marta, Maria. Ué, Lázaro, como assim? Ele não tinha acabado de morrer? Não já tinha sepultado? E aí as pessoas iam dizer, explicar: não, é que existe um homem chamado Jesus de Nazaré, que ele é o enviado de Deus, aleluia. E ele disse para ele: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu e ele ressuscitou Lázaro, libertou Lázaro. Ele é o enviado de Deus. Imagina quantas pessoas por dia não passaram ali e viram um milagre. Os milagres de Deus são para edificar a igreja, são para aumentar a nossa fé, para que nós conseguimos trazer as pessoas para Cristo através do nosso testemunho. Porque eu imagino as vezes em que Lázaro teve a oportunidade, irmão, ele não precisava nem pregar muito, irmão, era só dizer que Jesus ressuscitou, que eu acredito que na sinagoga lá um monte de gente estaria levantando a mão e aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. Ele não precisava falar muito, que a vida dele já era um testemunho inteiro. A vida dele já era uma palavra de Deus. A vida dele já servia como testemunho para ganhar almas. E agora eu vou falar algo bem pesado, mas é para edificação. E a sua vida, irmão? Será que, se você contar o seu testemunho para o seu vizinho, para o seu parente, será que é um testemunho que ganha almas ou que expulsa as pessoas da igreja? Porque o nosso testemunho muitas vezes conta mais do que aquilo que nós falamos. Eu li uma frase um dia, eu não vou lembrar o autor, mas ele vai dizer: o que você faz soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Às vezes o nosso testemunho ele fala mais alto do que a nossa pregação. O nosso testemunho fala mais alto do que o nosso louvor ou do que a nossa mensagem. Eu oro a Deus para que Ele mantenha o meu testemunho bem, porque quando eu chegar no lugar eu não vou me sentir reprovado, mas eu vou poder falar de Deus, falar da minha vida, e as pessoas vão ser edificadas através do nosso testemunho. Eu sei que muitos lá fora têm dado mau testemunho e envergonhado o Evangelho do Senhor, mas eu quero nessa noite pregar para você: viva o Evangelho de Deus. Viva para a glória de Deus. Dê bom testemunho aqui dentro e dê bom testemunho lá fora. Dê bom testemunho para o seu pastor e para a sua família também. Porque através da sua vida, Deus pode resgatar muitas outras através do seu testemunho e da sua vida. Os irmãos podem se colocar de pé por um minuto. Capítulo de número 12, a Bíblia vai dizer que prepararam ali uma ceia. Marta servia e Lázaro, um dos que estavam à mesa com Jesus. Irmão, isso um dia vai acontecer com nós. Ele vai nos ressuscitar para viver a vida eterna e sentar à mesa com Ele. Quem ainda acredita nisso? Quem ainda crê nisso?
Lázaro, Jesus não ressuscitou ele outra vez, ele morreu, foi sepultado, mas um dia ele estará com o Senhor na mesa de Cristo. Ele estará lá. E ele poderá contar o testemunho para nós. O que eu quero dizer nessa noite, Deus não vai realizar todos os milagres que você pede, mas Ele ainda continua sendo o Senhor. Ele ainda continua sendo Deus. Ele ainda continua tendo o controle da situação. Deus não perdeu o controle. Deus ainda continua sendo Deus. Eu quero fazer algo nessa noite com você que tem fé, com você que acredita nos milagres de Deus. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro foi ressuscitado, saiu das trevas, da sepultura e se assentou à mesa com Cristo. O tema dessa mensagem é: da sepultura à mesa. Porque nós um dia estávamos na sepultura, mas Jesus nos chamou para a luz. E nós estamos com Ele. E nessa noite eu quero que você levante a sua mão. Eu sei que você conhece algum Lázaro, alguém da sua família, ou o seu vizinho, da sua parentela, eu não sei. Alguém que está afastado do caminho do Senhor e você sabe o nome dele. Eu quero que nessa noite você erga as suas mãos. Eu quero que você comece a pensar nessa pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, que hoje vive nas trevas, que hoje não vive na luz, mas que você sabe o nome dele e queria ele aqui do seu lado, queria ela aqui do seu lado, mas as garras de Satanás estão prendendo ela. Eu quero nessa noite que você pegue esse nome, levante a sua mão para o céu. Eu vou contar até 3, eu não sei o nome dessa pessoa, mas você sabe. Eu vou gritar: Lázaro, venha para fora. E você vai dizer o nome dessa pessoa e vai chamar ela para a igreja. Você vai convidar ela e eu creio que o Senhor vai libertar. Eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. Deus amado, eu conto 3. Pai, eu acredito na palavra que foi ministrada aqui nessa noite, Pai. Eu acredito que o Senhor colocou ela no meu coração para edificar alguém nessa noite. Eu conto 2. Pai amado, que o Senhor venha libertar, Pai amado, um Lázaro que está preso. Pai amado, eu conto 1. E você vai dar um brado e chamar esse Lázaro para fora. Lázaro, venha para fora. Pode dizer o nome dele, que eu creio que a voz do Senhor vai atingir o coração dele. E ele vai ser libertado das garras de Satanás. Porque não tem poder sobre a vida dele. Não tem mais poder sobre a vida dela. Porque o chamado do Senhor é mais forte. O chamado da igreja é muito mais poderoso. Aqueles que acreditam, somente aqueles que creem, aplaudam o nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.